O vídeo que vocês vão assistir é de um momento muito especial para mim. E esse momento, na sede da DUFEP, do pré-lançamento do meu livro, O Mais Curto Corte, foi possível graças a pessoas muito queridas. E no caso da DUFEP, claro, eu tenho que agradecer a toda a diretoria, a secretaria, a todo o pessoal que presta serviço técnico, que eu conheço de longa data, são profissionais excelentes. Mas eu gostaria de agradecer a duas pessoas especialmente, a Lucinda Rocha e a Suara Macedo. Suara eu a conheço há 15 anos, Lucinda há quase 60. Surpreendentemente para mim, quando eu cheguei, por motivos diversos, essas duas pessoas que asseguraram esse momento não estavam presentes. Vocês fizeram falta. Muito obrigada. Estou aqui já de cerimonialista e temos uma série de coisas a cumprir. A professora Soninha planejou também uma apresentação de vídeos, que é para ambientar mais aqui o que foi colocado, né? E, enfim, já ia chamá-la, mas ela já subiu, vocês podem, já podemos bater palmas. Bom, então eu vou, sem mais delongas, a gente vai só dizer o roteiro aqui, né? Dizer que é uma alegria muito grande de ter Sônia aqui, que foi nossa presidente da entidade, e é uma honra, né, um orgulho muito grande ter uma presidente poeta, né, como se chama, que o que é que acontece, né? A pessoa que tem habilidade com as formas e com as palavras, e ainda colocar esse seu capital à disposição do fazer político. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para a Soninha, e eu não sei se ela prefere que passe logo o vídeo, ela já quer falar. Suara fez uma programação também, eu sou muito respeitosa. Pronto, então vamos seguir a programação, né? Tem a apresentação dos vídeos agora. Eu vou pedir a Aleph que solte, então, as fitas. E aí a gente fica aqui de lado para não atrapalhar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora a que assisto a esta minha pequena preleção. Vou falar-vos um pouco sobre uma obra da poetisa pernambucana Sónia Marques, O Mais Curto Corte, que foi publicado na editora Oxalá, na Alemanha. E, portanto, penso que se lerem o meu prefácio vão ficar muito mais elucidados do que aquilo que vou dizer agora. O texto O Mais Curto Corte, como o título já indica, é um texto com base minimalista, hiperelíptico. Pela elipse, a autora prescinde do explícito, esconde a expressão, mas há uma palavra essencial na concisão do texto, que dá beleza diria eu, de eclipse ao verso. A metáfora erótica, o prazer lúdico, brincar amorosamente com as palavras, o prazer em sínteses simbióticas, a interrogação irónica, a ilusão da escassez que é, porém, muito produtiva, o registro metafórico ou erótico, a dimensão sigética ou do silêncio, tanto quanto este significa a ausência de tom ou som, como quando o silêncio é, como muitas vezes dizemos, ensurdecedor. Há nela uma aguda consciência da língua, o que nem sempre existe na consciência de muitos falantes nativos em muitas línguas. Ela tem também consciência do valor e do poder da palavra. Há uma certa dialética em certos versos entre o homem e a mulher, que ela designa metaforicamente com duas palavras italianas. O homem, ou o chiaro oscuro, portanto o claro escuro, e a mulher, o sfumato, portanto com mais nuances, mais complexa. Sónia Marques é senhora de uma cultura cosmopolita e
contrapõe isso a um certo provincianismo não explícito. Ela fala de um meio que não aprecia o talento e a problemática de o artista ter reconhecimento pelo seu trabalho. No entanto, ela luta por almejar esse reconhecimento. Ela diz que é mutante, ela vai se adaptando com a luta para que o seu trabalho seja finalmente reconhecido nos meios académicos. Então, uma problemática que ela aborda na sua poesia é também a questão do exílio, do êxodo, da partida versus regresso. Diz ela que a saudade é boa para quem fica, mas é muito amarga para aqueles que partem. O eu lírico e a sua circunstância estão plasmados nesta poesia, que concita muitas áreas da cultura, própria de alguém com estudos em vários países, com vida em vários países, não só na poesia, mas também no romance. Tem conhecimentos linguísticos excelentes em mais do que o português. É tradutora, investigadora e professora doutorada pela Universidade de Paris em Sociologia. Sónia, segundo ela me confessou, escreve desde sempre, mas com pouca confiança naquilo que escreve, com medo da emoção, de cair em alguma piaguice, em algum sentimentalismo. A sua exposição como escritora ao público é recente. Deu já, no entanto, vários títulos à estampa. Uma antologia com o título Sangria Desatada e que foi premiada pela Academia Pernambucana de Letras com o prémio Edmir Domingues. Outro título dela é Onde Todo o Tempo é Breve, editado pela CEPA. Deu uma entrevista para o jornal da UCLA, portanto as cidades capitais de língua portuguesa, em 2018. Frequentou um ateliê de escrita criativa de Raimundo Carrero. Lá iniciou um romance, Amor Veras ou Amor Verás, não tem o acento, que lhe valeu um lugar de semifinalista, Prémio Nacional da Voz da editora Patois. Participou em várias antologias, uma delas Um Dia de Poesia na Universidade Unimontes, e publicou um artigo na revista Barroco. Tem ainda no Prelo, em Curitiba, editora Cotter, O Círculo de Derby. Portanto, sobre a sua escrita e a sua obra, penso que terei dito o fundamental. Aconselho vivamente que leiam o meu prefácio, que tem maior intensidade e analisa a obra de fio a pavio em todas as suas partes. A segunda pergunta que a senhora, apesar da senhora jornalista Soara Macedo me colocou, consistia em saber quais versos do livro mais ressoaram em mim. Eu vou dizer só, seriam mais, mas vou ser breve. Há um poema que eu considero uma maravilha. Primeiro, é um poema muito pequeno, que está no mais curto corte, e é um terceto, e nele há uma grande felicidade formal e de conteúdo. Está na contracapa do livro, o mais curto corte, e eu vou ler: De tanto ódio o meu amor se escreve, de tanto tempo ele se fez breve, de tanto peso ele se fez leve. Este poema pode aparecer em qualquer boa antologia de poesia portuguesa ou em qualquer antologia de literatura em expressão portuguesa. E pronto, meus caros amigos, espero não ter sido demasiado longo, nem vos ter aborrecido. Até uma próxima, talvez um dia aí no Recife ou na Olinda dos Quatro Cantos. Boa noite, ou boa tarde aí. Sônia, posso dizer de saída, ele me encantou. E eu acredito esse encantamento a dois aspectos que eu considero extremamente importantes num livro de poesia.
O primeiro deles é a linguagem, naturalmente. Poesia é linguagem, não é? Mas no caso do livro de Sônia, do texto dela, nós temos aqui, até como o próprio título sugere, o mais curto corte, que é a literação bonita, né? Curto corte. Então, como o próprio texto sugere, nós temos uma palavra cortante, uma palavra curta, uma palavra enxuta, que consegue dizer muito com quase nada. E isso é um mérito do poeta. Osman Lins, por exemplo, dizia que um poeta é um fabricante de sínteses. E é exatamente isso. O segundo aspecto, não menos importante, e que é muito raro até a gente encontrar em livros de poemas, é a ideia da estruturação. O livro de Sônia, ele não é um jorro de palavras somente. O leitor, à medida que o leitor vai lendo, o leitor vai se dando conta de que pré-existe ao texto uma arquitetura, uma organização que sustenta o livro. E isso é exatamente, isso aí é o que eu diria que é a metáfora que se dissemina pelo livro todo, que é a metáfora do bordar. Pressupõe, por exemplo, que o tecido corresponde a uma página em branco. Quando o leitor abre o livro de Sônia, os primeiros versos já falam disso, né? Ela fala da dificuldade, do risco que dar início ao trabalho do bordado. E até a própria palavra risco é ambígua, porque ela tem a ver com o desenho, o risco do bordado, e tem a ver com o risco que se corre ao falar, ao dizer, né? E ele conclui o livro com os versos, o tecido então sai do bastidor. Ora, a ideia desse fio de bordado que equivale ao fio do discurso, uma linha contínua que se desdobra, que vai se entrançando, criando significados, né? Isso assim é algo que concede ao livro algo a mais, né, que o leitor pode apreciar. Para concluir, ainda me estendendo um pouco nessa metáfora, eu diria que todo bordado ele tem um lado que se vê e o avesso, assim como um poema. Tem um lado que é lido, tem camadas, diversas camadas, né? Algumas visíveis e outras ocultas, subterrâneas, algo que se mostra ao leitor e outra coisa que é sutilmente sugerida, né? Algo que se lê, palavras que estão ali, e seu som e o silêncio. E esses dois aspectos se misturam e vão constituindo esse livro que, como eu disse antes, realmente me encantou. Cumprimento a todas as pessoas que nos assistem e agradeço o honroso convite que Sônia me fez para dizer da nossa alegria de estar aqui como integrante do coletivo de poetas Roda de Poesia, Poesia Viva. Sônia é uma pessoa que nos deixa marcas de admiração, de inteligência, simplicidade, assim como ela é sua obra literária. Seus poemas soam como melodia, pelo timbre singular que as palavras suscitam, instigam com profundidade e leveza. Sônia é assim, uma arquiteta de palavras, mas uma arquitetura com enorme carga emotiva, que acolhe, que nos toca, nos inquieta, nos desassossega. Esses versos do livro, ora pré-lançamento, anunciam e nos convidam a uma prazerosa leitura. De tanto ódio, o meu amor se escreve, de tanto tempo, ele se faz breve, de tanto peso, ele se faz leve. E assim, ela vai tecendo, fio a fio, o mais curto corte. O coletivo Roda de Poesia, Poesia Viva,
Em seu nome e no meu nome, gostaria mais uma vez de agradecer esta menção-homenagem que você faz ao grupo, um coletivo de poetas que há 5 anos compartilha, produz, inspira, dialoga poesia para ler, ouvir, sentir e resistir. E celebram nesta tarde de puro deleite mais uma coletânea de poemas de nossa queridíssima Sônia Marques, uma apaixonada por poesia. Que sua paixão pela poesia continue como chama, luz, inspiração e forma de existir e resistir. Poesia sem paixão pode ser tudo, menos poesia, já disse Vinícius de Moraes. Parabéns, Sônia, e obrigada por nos brindar com mais essa coletânea de poesia. O Roda de Poesia, Poesia Viva, é um projeto cultural iniciado pela Dufep há 5 anos, e é como o poeta Ascendino nos disse em cordel: aqui nesse ideário, aberto às expressões, não existe formalismo, nem tampouco restrições. Faz parte de nossa luta, é espaço de permuta, espaço de inspirações. Do grupo Roda de Poesia, Poesia Viva, participam Tereza Barros, Maria Lúcia, Odailta, Cida Pedrosa, Lucinda Rocha, Flávia Suassuna, Socorro Nunes, Pedro Américo, Nadilson, Agamenon, Liana Cirne, Marcelo Mário Melo, Jane, Bete Bajal, Túlio Velho Barreto, Paulo Marcondes, Gork Mariano, Ascendino, Túlio Velho Barreto, Sônia Marques, evidentemente. Parabéns, Sônia, e por essa tarde de puro deleite. Gente, para nossa alegria, os livros chegaram. E aí, o que eu estou propondo é que a gente dê um minutinho, né, para quem quiser adquirir o livro e tal. E aí a gente volta, porque na programação, o que é que vai acontecer? Tem, assim, primeiro os agradecimentos da Dufep, né, para a nossa presidente, que foi presidente, nossa eterna presidente aqui, artista. Depois o professor Paulo Marcondes, que vai ler uns poemas, assim como a professora, a poeta Beta Ferro. Beta Ferro está aí? Ferralque, Fercalque, desculpe, não está escrito assim não. E finalmente a fala da Soninha, não é? Para a gente realmente ouvir a narrativa da própria autora, certo? Então, 5 minutos são 16h51. 17 horas a gente volta, pode ser assim? Pronto, então tá feito. Agora vai ser ao vivo. Gente, a gente vai recomeçar, não é? A fila está grande, foi a sugestão. Vai ter depois. Tem alguns livros circulando aí, entre os que já adquiriram, né? Porque aí fica fácil que as pessoas podem ler. Então, é isso. Vamos descer, né, Soninha? Eu vou levar o microfone e eu vou ali fora chamar o pessoal. Quer passar? Você que sabe. Tá bom. Pode ser. Então eu vou ali, Deixa o povo falar. vou ali fora. Pode recomeçar aí, passando. Vamos entrar. Paulo, bota o povo para dentro.
Diga aí, Gork. Posso mandar o pix para você? Sim. Por que, menino? Não, menino. Tudo bem. Deixa de ser doido. Ó, o povo entra aí que a gravação vai-se embora já já. Pronto. Trata. Aldiz, você que é autoridade, bota o povo para dentro. Bota o povo para dentro. Pronto. Pronto. Pode começar a passar meu... Antes do... eu vou explicar por quê. Eu não me leio. E tem gente amiga que lê muito bem. Parece até que foi escrito por outra pessoa, que eu adoro. Então, eu vou falar bem pouquinho para o povo, para a Beta e Paulo, me lerem, tá certo? Me dar esse presente, tá certo? Pronto, pode botar minha apresentação. Bom, ontem meu coração foi para as ruas, mas minhas pernas não aguentaram. Minha perna esquerda, que tem um joelho atropelado e com sequela do acidente e de uma ciática, disse: mulher, tenha juízo, fique em casa. É esse desacerto entre o coração e as pernas. Mas as ruas estavam cheias e hoje é dia de celebrar. Outro slide. Esse livro foi impresso antes de que a minha irmã Helena pudesse vê-lo. Ela partiu em 28 de junho. Helena, quem a conheceu, ela trabalhou no Fundagem, era uma pessoa mais crítica, mais exigente e mais irônica do que eu. Se o meu corte é curto, o bisturi de Helena era bem mais afiado. E como eu gostaria que ela pudesse ter lido esse meu livro, que é dedicado a ela em memória. O próximo. Bom, o marco zero de tudo, o de antes, por favor. Volta. O marco de zero de tudo é uma homenagem também que eu quero fazer, o professor Luciano falou, né? Eu escrevia e guardava, porque tinha medo que poesia fosse, né, coisa de besteira, de frescura. Até que um dia, Edileuza Rocha, arquiteta, né, hoje com saúde bem precária, foi lá em casa me vender um livro de poesia. Eu disse, ela promotora, eu disse, só se você vender os meus também. Ela disse, tu escreve poesia? Nada, Soninha, tu, né? Aí eu mostrei a ela, disse, eu vou publicar. E foi graças a minha carreira, essa disparada de velha poeta, se deve a Edileuza Rocha. Então, é o marco zero. Bom, e este livro especialmente, que é uma coisa completamente surreal e um presente na minha vida, né? Fátima Guiú, que é daqui, do interior de Pernambuco, é casada com um francês e vive em Rennes, e aqui o meu livro foi apresentado há 2 anos, o outro anterior, na Aliança Francesa, e quando ela pegou o livro, ela disse, olha, você se incomoda se eu mandar seus livros para ser avaliado por um professor português que eu tive lá em Rennes, que é muito bom, e aquele professor português que vocês viram falar, né, o professor Luciano, com quem eu nunca me encontrei, a não ser em WhatsApp. Na hora e no fuso horário, que ele achava de baixar e dizer, querida, estás a ver não sei o que, barababá, com isso que tem que botar legenda, porque a gente não entende, às vezes, né, o que ele fala. E então, essa amizade de Luciano, e é Luciano que descobriu, que disse, se quiseres, para ser uma coisa para ti, querida. Conheço uma editora, Oxalá, essa editora Oxalá é na Alemanha,
né? E foi ele que, e graças a ele, eu fui cortando e cortando, e ele lapidando, e esse livro foi feito dessa forma, né? Adiante. Bom, agora a editora Oxalá, né? Porque eu acho essa coisa linda. Os autores da diáspora lusófona, eu acho isso uma coisa lindíssima, né? Eles editam os portugueses que vivem fora o povo de língua portuguesa que vive fora do país. Então, seja onde for. E eu acho assim, aí eu achei meu lugar, né? E sobretudo que ele diz aqui existe de maneira longínqua. Eu achei uma coisa assim, eu não sabia que eu existia de maneira longínqua, e graças a Oxalá, eu achei o meu país nessa capa da Oxalá, né? Então, eu fiquei maravilhada. E o acolhimento deles e tudo, inclusive porque, né, a capa do livro, a 9ª capa, eles me propuseram e eu dizia não, e eu dizia não, eu disse, eles vão dizer que mulher chata. Com razão, né? Mas isso daí todo mundo, vocês já sabem, mas não, eles não sabiam, né? Aí eu fiz um poema, A Mulher das 9 Capas, mas não foi publicado nisso daí não, porque eles fizeram 9 capas para o meu livro, eles me diziam. Mas porque eu queria essa capa daí, que essa capa é o corte mais curto, que é o quadro do Lúcio Fontana, né? O corte do argentino, né? Argentino ou é italiano? É italiano-argentino. Bom, são aqueles cortes no tecido. E eu dizia, não quero nada. Aí ele queria umas coisas literais, botar umas coisas assim de um punho, uma faca, não quero isso não, eu quero uma coisa assim bem abstrata. Então saiu 9 capas até chegar nessa capa que vocês estão aí, né? Mas eles, de maneira longínqua, foi tudo de maneira longínqua. Eu acho que se fosse ao vivo eles não tinham aguentado, não. Mais adiante. Bom, e o que eu acho melhor nisso é que tem futuro, né? Tem um livro no prelo, como ele falou, que é o Círculo do Derby, né? E que é sobre o ano de 2022, né? Lembrando o Círculo do Derby, eu já estou adiantando aí para todo mundo, que eu espero aqui vocês com mais gente na próxima, que vai ser lançado aqui, né? Já está no prelo. Eu só estou com medo porque está na história das 9 capas, não sabe? Porque ia ser uma capa de Romero Andrade Lima, o consultório do laboratório Marcelo Magalhães, o Grupo Fleury não autorizou, foi pedir autorização, Romero autorizou, mas isso faz 3 meses e queriam agora o advogado do grupo, que só se fosse com firma reconhecida, olha, vai ser outra capa. Nós estamos na 10ª capa desse daí, mas vai sair, certo? Pela editora Cota, que é uma editora curitibana, porque em Curitiba também dá gente boa, né? Então, é isso daí. Pronto, quem vem primeiro, Paulo? Tu. Então, Beta está mais preparada primeiro. Então, nós temos jogo, gente. Tem jogo. Hein? Eu também, Pedro. Vai lá, não posso levar uma pedra. Sabe o que é bastante interessante? É a gente tentar buscar um poema aí que tiver no Chico, mas fica mais dinâmico, né? Não quero passar tudo agora. Muito vai cair. Olha, vai começar, tá, gente? Você volta para ver, vai dar conta de jogo. Cadê Sônia? Pronto, Sônia, né, minha gente? Vou começar por aqui, mas eu acho que é interessante quem quiser vir também trazer um poema, né? A gente está com o livro aí, fica mais dinâmico. Então, vamos lá. Pré-aviso. Não dou conselhos. Constato e opino. Sem tato nem tino, dizem. É a cara dela. É a cara dela, né? Oi? O
da haste, não o gaste. Ele desenha itinerários e contornos. O ponto da haste, não o gaste. Ele desenha itinerários e contornos. Eu vou lendo, e daqui a pouco a gente vai passando para as outras pessoas, né? Então vou dizer a página. Peraí, viu? Que eu tô cega. Ó, meu óculos. Deixa eu ver aqui. Peraí. 18. Né? Então vamos lá. Essa parte dos galhos, né? Vegetália ou quando a fauna aflora? Frutíferas feróticas. Virou-se. Botaí pediu. Fui, sem gritos, só sussurros. O céu. Maravilhoso, né? Nossa. Vou ler mais um. Abriu os figos exuberantes, as cores, grãos e texturas. Lambuzei-me. Sônia Marques! Palmas, né, minha gente? Então vamos lá para o bastão. Vem lá. O bastão do imperador. Peraí, deixa eu ver direito. O bastão do imperador brotou em jardim seco. Cortado o talo, broxou. Escrever a letra V ensina a caligrafia. Vovô viu o ovo e Eva a uva viu. Sobe um pouquinho, desce, 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 sobe, lacinho, vai e vem, vai. Muito delícia, viu? E lá? O perfume de gardênia era barato. O vírus levou o meu olfato. Vou ler mais uns dois, tá? E quem quiser vir, por favor. Estou lendo na sequência. Jaca, jaca, os bagos da fruta adormecidos. Mexe, mexe. Se a veste não, siga na gruta, vai vir. Jabuticaba abriu a botica do olho, o bico do peito morder. Jabuticaba abriu a botica do olho, o bico do peito morder. Abacaxi, duas rodelas furadas ao meio. No lugar do talo, tetas em seta. Nhaco! Alguém quer trazer alguma? Eu leio mais essa. Essa tá bem legalzinha também. O decote varanda, rede a balançar melões. É o fim do verão, disse. São os últimos da temporada. Olha que lindeza! Palmas! Sônia Marques! Vem, Pedro! Vem pra cá brincar! E essa da calcinha, tu vem com ela? Eu vem-se embora,
calcinha marrom, vestido verde menta, juntos na maçaneta da porta do quarto. Um bom sorvete. Então, tem alguns que eu tinha escolhido, mas já vou pular, porque ela já disse, e muito bem. Incisões bruscas, 36. Pegou a tesoura, cortou os pistilos, senti a dor do lírio. Agora tem outro aqui. Caminhos na contramão. Enquanto ele chora o perdido, ela chora o perdão. Isso é muito bom. Memória. Passado é bom para lembrar, não para herdar. Sem adeus, a pior despedida, a que não houve. Adeus que não foi dado, impede o luto fantasmado, impõe-se o vulto. Polir. Ceras e palavras lustram sapatos e egos, escondendo os pregos. Perfeito. Ígnea, insignificante, indignada, resignada jamais. Sigo, mutante. Agora... essa já foi. Trindade. Não leve a mal. Fé, esperança e caridade não é bem minha trindade. Bilateral. De um lado não crê, de outro desconfia. Vou conciliar, desafia. Mais... O cheiro de caju na rua deixou nua a minha cara de desejo. Solta uma daí, gente, pra plateia. Bora. Facas e mulheres. Olha aqui. Facas e mulheres, ambas melhores e afiadas. Não se seguem, não as calem, mais forte cortam quando caladas. Eu achei esse lindo aqui. Leitos. Páginas são bons lençóis para deitar palavras, vitrines das erradas e das certas. Deixe-as lá, em repousos e ofertas. Bonito, né? Muito bonito. Pare. Incisões bruscas, incisões progressivas. Eu não tenho uma voz tão bonita, vou precisar do microfone, mas essa poesia me tocou enormemente. Anacrônica. Cheguei muito cedo ao Calvário, cheguei muito tarde ao banquete. Confundo horários e itinerários. Talvez eu falte a minha morte. Tocaia. Partilha é sempre armadilha, é cartilha de prisão, é tocaia, é fusão. Fuja, saia,
não caia na perdição. Bonita. E mais, bora. Deixa eu pra fora, quem Já que pode ser aqui sentado. Sim, sentado. Oscilações. No dia faz poesia, no outro, feijoada. No terceiro dia, nada. Eu vou dizer outro aqui no microfone. É numa sequência de 2. A carne rósea da truta me deixou biruta, a espinha engasgou-me. Me lambuzei de solidão e ameixas, deixo ao sol e ao céu os demais gestos. Nossa, essa maravilhosa. Vias, página 68. Um caminho enraiza, outro vem e desperta. Ninho e guerra. 2. Um caminho exila, outro vem e repatria. Peneira e bacia. Eu li também da contracapa aqui. De tanto ódio, o meu amor se escreve. De tanto tempo, eu incitei breve. De tanto peso, eu incitei leve. Reconheci. É a caixa do supermercado. Como? Olha as pessoas, você as coisas. Cada olhar escolhe um lado. Você observa o peso do macho do veleiro, eu o perfil do marinheiro. Já foi lido esse tom? Fica a página. Página 64. Tom. Meu sotaque é muito singular. Vem de uma região que só existe na minha inexistência insular. Divisões. Nem todos vivem igual. A mesma guerra. Uns vão ao fronte, outros ameaçam. Podemos aqui os pontos de igualdade. Ah, esse foi bom. Todo limite se concretiza no avesso perfeito da eternidade. Quando de sombras fuge a transparência do princípio. Quando atrás, costura bordas e desenha retas. No ponto final, dá-se um nó e o tecido sai do baixo. O desenho também. Quem mandou sabe, né? Quem mandou sabe. Vocês querem esse aqui, clichê? Bem assim. Mas quem quer ler? Eu já li os 3. Clichê. Lugar é comum. Ponto que há muito mais de um. Posto que há muito. Deixa eu ler direito, né? Agora, clichê. Lugar é comum. Posto que há muito mais de um. Ou posto que o frequenta qualquer um. Por que o lugar é comum? Muito bom. Era de costume. Sem ternura, sem desejo. É comer. O beijo era do hábito. Sem odor, sem hálito. Asfalto. Foi a conversa com beijo no asfalto? Deve ter inspirado também, né? Ah, Beto, deixa eu fazer uma coisa. Você me propôs fazer uma noite reformada, né? Apresentação, outro lançamento do seu espaço cultural. Pode fazer a sua propaganda aí, tá? O peixe é aqui na base. A gente pode fazer uma brincadeira em roda, pode cantar também, né? Cada pessoa pode trazer algum carinho também, né? Para a gente entregar a Sônia por este carinho que ela está entregando a gente, né? Esse livro realmente está muito, muito incrível. E aí, depois eu passo o endereço direitinho, fica aqui perto da igreja da base. É um lugar pequeno, mas um coração bem pulsante. A gente inventa.
para a gente inventar coisas. Quem quiser trazer alguma coisa, alguma invenção, traz. Funciona sempre, em que horário? Funciona quando tem evento, né? A gente sempre tem coisinha para fazer por lá. Pode fazer lançamento. Sim. Agora, daqui a pouco a gente está com o pastorinho, no final do ano, tem que fechar a rua, fazer essa brincadeira popular na rua. Vai ter um sarau em novembro em parceria com o Centro de Educação aqui da Universidade, o CEL, né? O grupo do CEL. Tem um bocado de coisa. Agora, em outubro, a gente vai ter espetáculo de teatro, que é o Outubro Cênico. Depois eu vou passando. Se vocês seguirem o Peixe Beta, espaço que lá no Instagram, é uma lomba amarelinha. E o lançamento de sonhos a gente pode fazer assim, uma brincadeira mais informal. Aí você decora o papel, né? Como? Aí você decora o papel. Eu memorizo também para fazer uma brincadeira feita, né? Sem adeus, a pior despedida a que não houve. Adeus que não foi dado, impede o luto, fantasmado, impõe-se o vulto. E ela tem um outro aqui que é não grata, mas eu fiquei assim, suspeita de ler. Você quer ler? Não grata. Aos privilegiados não se permitam queixas. Deixe de ser besta, nega. Viva e agradeça. Essa é bem punhal, né, gente? Bom, não tinha escolhido nenhuma outra. Repasso, passo a palavra. Vou ler um aqui. Não sei se já leu, mas enfim. Canto. Aos cantos dos cisnes, das sereias, das sirenes, sucederá o canto da celeste, quando enfim a festa. Hoje, depois de ontem. Mas olha, patrias, os vivos carregam os mortos carregam os vivos, outros intercarregamos uns e outros. Nesse viver, mais do que transitar. Estamos todos morrendo, não é verdade? É o que fazemos desde Cristo. Terço algum pode salvar a humanidade. Anacrônica. Cheguei muito cedo ao trabalho, cheguei muito tarde ao no fundo horário de itinerário. Talvez eu fale. Medida. Como saber se não é pequena a alma, se para a métrica só temos a palma? Olha, só a coisa, eu estou ouvindo você dizer isso, tem que se chamar a polícia. Não é isso? O professor Luciano disse que eles traduziam são algoritmos, não sei o quê, tivemos uma grande discussão sobre isso. Outros queriam que fosse a ICAI, eu comecei a ler sobre o assunto. Eu não faço a ICAI, é outra sensibilidade. Paulo que leu, é daquela cerejeira, hora, isso não é minha bolinha. Eu faço pequenos testes. Trovões são mais trovões. Mas as minhas educação são trovões. Né? Fica assim. Então, eu faço uma poesia pública. Se são a Purim, que a Purim é uma coisa assim mesmo. Né? Tem desse tipo, de certas coisas assim. Mas eu sei que você está bonita. Vai de cada um ler como coisa. E vamos deixar de rotular, né? Você vai tudo lá recitar ali, cara. Vai ser o quê? A folha.